Pessoal, a pedido aqui do pessoal do canal, vou resolver essa questão sobre física e polias. Ela é muito legal. Observe a figura abaixo. A massa do corpo A é 4 vezes maior que a massa do corpo B. A altura de A em relação ao solo é 0,2 metros. Em um certo instante, B perde o contato do solo e o sistema é posto em movimento. Em algum instante do movimento, o A atinge o solo. Assuma que a massa dos fios e das rodanas é desprezível, assim como o atrito, para o sistema fluir fisicamente. Considerando a aceleração da gravidade como g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura máxima que B atingirá durante todo o movimento. Tá, vamos imaginar olhando para essa figura aqui, ó. Então, olha só, nós temos duas polias, nós temos aqui um fio ideal, e nós temos aqui, ó, essa massinha B e essa massa A. Eu já vou escrever a relação que ele deu, né? Que a massa do corpo é 4 vezes a massa do corpo B. E ele inicia com essa altura aqui. O que ele quer saber? Ele vai cair, ele vai criar uma aceleração, e quando ele bater no solo, ele vai ter essa aceleração. Então ele vai continuar, daí ele vai perdendo, daí ele vai voltar. Só que nesse pontinho que ele vai chegar no máximo, a gente quer saber a altura. Então é praticamente isso. Vamos começar buscando isso em passos. Então, falando em passos, já escrevi aqui, ó. Esse é o passo 1. Então, vou fazer um vínculo geométrico e a relação com as massas. Então, olha só. O que seria importante você pensar inicialmente? Escrever que o enunciado falou que a massa A é igual a 4 vezes a massa B. Além que aquela altura vale 0,2 metros. E olha, eu vou deixar... Acho que a gravidade não precisa escrever, já que é mais conhecido. E por ser uma rodana móvel, tem até como demonstrar isso, esse vínculo geométrico que ele vai ter. Que por exemplo, você vai buscar um vínculo geométrico e, após demonstrar, você vai perceber que, por exemplo, se o A desce 1 metro, o B vai subir 2. É praticamente isso. É pela estrutura e geometria do problema. Então, pessoal, eu vou partir com base nisso aqui, que essa distância B vai ser 2 vezes a distância A. E é muito fácil demonstrar isso. Mas isso não é tão importante. Eu vou querer buscar a essência do problema justamente aqui, ó. Vocês podem derivar essa expressão. Pelo próprio conceito, a gente vai ter isso relacionado com a velocidade, que a velocidade B é 2 vezes a velocidade A. Vocês já vão entender, pessoal. Pessoal, entenda o que eu vou fazer no passo 2. Eu vou analisar o que vai estar acontecendo quando o A bate, o que vai acontecer quando o A bate no solo. Então, eu vou chamar esse passo 2, de descida de A até o solo. De A até o quê? Até o solo. Então, é isso aqui, ó. O que eu vou fazer? Você pode pensar em usar uma cinemática, mas nessa situação, convém usar conservação de energia. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? A energia inicial, que eu vou assumir que é a energia que só tem a potencial de A, é igual a energia de quando o sistema estiver numa loucura, que vai ser aqui, ó. Só deixa eu tirar o mouse, que é a energia final. O que eu vou chamar de energia final? É a energia quando A já bateu no solo. Eu vou pausar o sistema nessa hora e vou calcular a energia ali. Então eu vou fazer praticamente isso. O que temos nesse sistema? Inicialmente vai tudo parado, então uma energia potencial. E no final, ele vai ter o A, ele vai estar com uma velocidade, o B também. Então significa que ele vai ter ainda a altura do B. Então vai ter potencial e cinética. Então como é que vai ficar aqui, pessoal? Eu vou escrever as energias, né? O que a gente tem primeiro? A energia potencial de A, do bloquinho ali. Então é a massa A vezes a gravidade vezes a sua altura. Eu vou escrever inicialmente o H que está ali.
isso vai ser igual à energia final, certo? O que vai ser a energia final? Eu vou primeiro perceber que aqui, ó, ele vai ter uma certa altura, né? Vai ter uma certa altura. E essa altura, então essa altura pelo vínculo geométrico, pessoal, pelo vínculo geométrico que eu fiz aqui, ó, que eu vou até destacar, que esse vínculo geométrico vai permitir a gente descobrir a altura de quando ele bate aqui, ó. Desceu 0,2, subiu 0,4. Então, MGH é igual. Então, vai ser a mesma coisa para outro objeto e outra altura. Então, MBG, qual que é a altura? O dobro. Deixa eu só fazer um Hzinho aqui. O dobro. E temos que lembrar que vai estar em movimento o sistema. Então, vai ser energia cinética. Então, a energia cinética de A, 1 meio de MA VA quadrado, mais 1 meio de MB VB quadrado. Pessoal, aqui é só você substituir que MA é 4MB e a altura é 0,2 metros. Não, eu vou substituir no final. Vocês já vão ver por quê, vai ficar bem legal. Olha só, então. Então, eu vou trocar aqui, ó. Por exemplo, aqui vai ficar 4. Eu vou fazer uma outra cor. Então, aqui eu vou trocar a cor. O que vai ser aqui? Vai ser 4 vezes o MB. Vou deixar mais uma variável. Aqui, a gente está nas variáveis corretas. Aqui, a gente vai ter o MA. A gente vai ter... tá. Vou substituir o MA já por 4 MB. MB e o VB. Nós vamos substituir aqui, né? Por 2 vezes o VA pelo vínculo. Então, vamos reescrever essa equação. Então, temos 4 vezes o MBGH vai ser igual a 2 vezes a massa B, isso da energia potencial lá do outro, vezes a altura, mais 1 meio, né? Aqui ele vai ficar 4, então, 4 vezes a massa B, vezes a velocidade A ao quadrado, mais 1 meio da massa B, vezes a velocidade B, que é 2 vezes a velocidade A ao quadrado. Ó, ele já vai virar um 4VA quadrado. Pessoal, vocês podem ir percebendo que, por exemplo, aqui, ó, esse 4 ele vai cortar, vai virar 2. Aqui, ó, ele já vai ser um número 4, então aqui ele vai cortar o 2 ao quadrado com 2. Então, aqui a gente vai ter um 4, vai ter 2, 2, 2. Daí a gente pode já fazer uma divisão. E a gente pode juntar, claro, os termos que são iguais, né? MBV ao quadrado. Depois de um certo algebrismo, nós chegamos que 2MB vezes a gravidade vezes a altura é 2 vezes a massa B, né? Daí eu já cortei, então eu vou deixar essa variável para esse lado esquerdo. Então, 2MBVA quadrado mais 2MBVA quadrado. Vocês perceberam aqui, já que eu só jogar esse aqui para o outro lado. Daí você junta e vai ficar uma expressão assim. Então, nós podemos cortar aqui o 2. Depois de vocês irem... tá. Melhor ainda, pessoal. Aqui, ó. Então você vai cortar esse 2 com esse 4. Daí, ó, você já corta a massa B. E vocês vão acabar chegando, então, ó, que 2GH, porque eu junto corto, vai ser igual 4 vezes a velocidade ao quadrado. Então, você vai isolar o V ao quadrado. Daí aqui a gente já pode cortar melhor, né? Aqui, ó. Então, olha só. Chegamos numa primeira relação, que ainda não é tão importante, mas é o caminho, que é só a gente fazer a substituição. Então, qual que é uma relação muito importante? É o VB ao quadrado. Então, olha, pessoal. Vocês viram aqui que o VB é 2VA, então VB ao quadrado é 2VA ao quadrado. Então significa que VB ao quadrado é 4VA ao quadrado.
Então, ele vai surgir um 4, pá, vai virar o 2. Então, VB ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, isso aqui é uma relação importante que veio da conservação de energia e vínculo geométrico. Assim, pessoal, aqui vai surgir o nosso passo 3, que eu acabei comentando, que essa velocidade B vai ser a velocidade inicial, que por exemplo, ele vai subir, vai bater no solo aqui, ó. Vai bater aqui, ó, deu o dobro. Só que ele vai estar com uma velocidade, ó. Então ele vai subir, vai diminuir, e vai começar a cair. Então, significa que ele vai subir mais ainda para bater aqui, ó. Então, qual que vai ser esse subir mais? Vai ser a subir, então vai ser um lançamento vertical com essa velocidade. Então eu já vou escrever aqui, ó. Vou escrever um movimento livre de B. Então, é o movimento livre do bloquinho B, dB. Então, assim, pessoal, o que a gente tem que analisar? Que quando atinge o solo, então ele vai atingir o solo e o B vai ter essa aceleração, uma inércia, aceleração. E no caso, essa velocidade B ao quadrado. Então, assim, pessoal, o que vai acontecer nesse caso aqui? O que vai ser a nossa variação de altura? Se você não sabe a fórmula, existem muitos livros de física, mas é muito fácil de demonstrar. Conserve a energia, daí desse conserva mv quadrado sobre 2 da mgh. Você corta, multiplica em cruz. Tá, no caso esse aqui é o h, né? Então você chega aqui, o h é igual ao v ao quadrado sobre 2g. Esse aqui, eu vou deixar até aqui as anotações. É uma demonstração rápida para essa fórmula aqui, ó. Então, ó, variação de altura. Essa variação de altura, como vimos, é v quadrado sobre 2 vezes a gravidade. No caso, a altura que a gente quer é essa velocidade, né? O que seria, então, nesse caso? Vai ser 2 vezes g vezes h. Por isso que eu quis deixar aqui as variáveis, porque olha só, pessoal. É só você dividir isso aqui, são diferentes de zero, olha só. Pera aí. Ah, tá, pessoal. Aqui, ó. Então, que eu só de G, não sei porque eu pensei, mas olha só. Cortou. Variação de altura. Chegamos num vínculo muito importante. Porque, olha só, pessoal. A gente já viu que ele vai subir aqui, ó. Então, ele vai descer, ele vai subir aqui, ó, 2 vezes, ou seja, vai subir 0,4. Ele vai subir aqui, ó. Ele vai subir mais 0,2. Porque ele vai subir H. Então, escrevendo isso, pessoal, a gente vai ter assim, ó. Que, ó, a altura máxima, ela é igual a 2 vezes a altura. Então, ela vai ser pelo vínculo 2 vezes a altura, mais a variação pelo lançamento vertical. Isso, como a gente descobriu que vale o próprio H, isso vai ser igual a 3 vezes o H. E 3 vezes H é 3 vezes 0,2 metros. E por fim, nós descobrimos que a altura máxima da polia é igual a 0,6 metros, coincidindo com o gabarito da questão. Então, aqui o pessoal que pediu uma questão muito legal. Você tem que estar atento com o vínculo geométrico. E você tem que estar atento também com a conservação da energia que você vai fazer nesse percurso. Então aqui, pessoal, questãozinha que é típica da Olimpíadas do BF. Pode ser que caia uma muito parecida em vestibulares militares. E eu espero que gostaram dessa solução. E espero vocês nos próximos vídeos. Falou, pessoal!